Um bom dia a todos, uma boa segunda-feira. Todo mundo em casa, todo mundo confinado, todo mundo restrito do contato social, fazendo exatamente o que as autoridades estão nos determinando. Quanto mais a gente seguir as regras, antes vai terminar essa situação e a gente vai voltar ao normal. Normal não, né? Não existe mais normal. Depois de tudo que a gente está passando, o normal já era. Mas o quanto antes a gente voltar, a gente tem esse tempo que nós temos que cumprir até que realmente as coisas possam voltar a ser o que eram, né? A gente não vai encontrar as coisas do mesmo jeito que a gente deixou, né? Mas o povo brasileiro vai conseguir, mundial, vai conseguir superar isso. E logo, né, pessoal? Só que para ser logo, a gente tem que cumprir exatamente o que está sendo determinado pelas autoridades e não pelo áudiozinho do Zé, do Boteco da Esquina lá, que posta alguma coisa se achando autoridade no assunto. A autoridade eu pedi o Ministério da Saúde, a OMS, né, e as autoridades das secretarias municipais de saúde. É isso que a gente tem que cumprir. Mas nós estamos aqui para falar de química e da nossa aula da segunda-feira. Nós vamos falar hoje de continuar falando de cadeias carbônicas. Vamos falar da classificação das cadeias carbônicas quanto a dois fatores. O primeiro dele é a presença de ligações simples, duplas e triplas. Elas vão se classificar de acordo com essas ligações que vão aparecer entre carbonos na cadeia. E a segunda classificação que a gente vai ver hoje é a classificação quanto à presença de um átomo estranho ao carbono aparecendo entre carbonos. Então, ela vai receber nomenclaturas diferentes segundo essas situações. Vamos lá, a aula, então. Bom, pessoal, o vídeo deve ser pausado e tudo que está aqui escrito deve ser copiado no caderno tal e qual. Então, a primeira ligação, a primeira classificação que a gente vai ver hoje é quanto ao tipo de ligação entre átomos de carbono. Notem bem, só vale esse tipo de ligação quando ela ocorre entre átomos de carbono. Então vamos lá. Primeiro tipo de cadeia é a cadeia saturada. Essa classificação é dada para aquelas cadeias que possuem somente ligações simples entre carbonos. Então, nós temos nesse tipo de cadeia apenas ligações simples entre carbonos. Se tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, ela não se enquadra nessa classificação de cadeia saturada. Então vamos aos exemplos. Tu tem ali uma primeira cadeia, tem oxigênio no meio, mas isso também pouco importa. A segunda também tem um oxigênio no meio da cadeia, mas o que a gente tem que notar para fazer essa classificação é a ligação simples ou dupla ou tripla entre carbonos. Tu nota ali que no terceiro exemplo tem uma ligação dupla. Ah, então não é saturada. É assim, porque essa ligação dupla ela está entre carbono e oxigênio, aí não vale, tá? Só vamos considerar a ligação dupla quando ela for entre átomos de carbono, tá? Então, todas essas três cadeias, elas são saturadas. A próxima classificação que a gente vai anotar aí no caderno é a cadeia insaturada, que são cadeias que têm pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Pelo menos uma, tá? Não quer dizer que tu não possa ter simples, tu pode, mas se tiver uma dupla ou uma tripla, ela já não é saturada. Ela classifica como cadeia insaturada. E vamos aos exemplos. Então, tu tem aí uma ligação, a primeira ali com uma ligação dupla entre carbonos, classifica como insaturada. A do meio ali, nós temos nos carbonos centrais uma ligação dupla, logo também ela é classificada como insaturada. E a gente tem ali na terceira cadeia uma cadeia fechada. Então, notem bem, ó, cadeia fechada e insaturada. As duas primeiras são cadeia aberta, simples e insaturada. Tá? Então, toda essa classificação que nós aprendemos na aula passada, ela continua valendo ainda. Quanto à presença de átomo diferente do carbono, que é chamado heteroátomo, quando tem um átomo diferente do carbono, tá? Normalmente o oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre são os mais comuns que aparecem entre carbonos. Quando esse átomo aparecer, esse heteroátomo, a gente chama a cadeia de cadeia heterogênea. Então, vamos aos exemplos. Então tá aí a primeira cadeia,
aparece um oxigênio ali entre átomos de carbono, logo ela é heterogênea. Então, cadeia aberta, simples, heterogênea. Aí tu tem ali uma segunda cadeia que também é uma cadeia aberta, simples e heterogênea, aparece um oxigênio no meio de carbono. E tu tem a terceira cadeia, que também é aberta, simples e heterogênea, tem um oxigênio no meio de carbonos, tem uma liga dupla ali, mas ela é saturada, porque entre carbonos não tem. Bom, e quando não tem heteroátomo, tem ligação apenas entre carbonos, não tem nenhum átomo diferente do carbono ligado entre carbonos, a gente tem uma cadeia homogênea. Então vamos aos exemplos. Então aí tu tem uma primeira cadeia apenas com átomos de carbono, com ligações simples, então uma cadeia aberta, simples, uma cadeia insaturada e uma cadeia homogênea. A segunda, tu tem uma ligação dupla ali, mas ela é saturada, e tu tem um átomo de oxigênio, mas não está entre carbonos, então ela é homogênea. Se tivesse entre carbonos, seria heterogênea. Tu tem aí uma ligação, uma cadeia aberta, simples, saturada e homogênea. E na terceira cadeia, tu vê uma cadeia fechada, né? Então ela é fechada, uma cadeia também não é mista, não tem ramificação, uma cadeia que ela é saturada e ela é homogênea porque não tem heteroátomo. Então tá, pessoal, era essa a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai fazer exercício de química sobre essas cadeias aí, né? Nós vamos fazer alguns exercícios para vocês botar nome nas cadeias e ver se vocês compreenderam bem a matéria. Então, continua todo mundo se cuidando. Bom dia e até a próxima.